Salve, salve pessoal do Tecmundo, tudo certo com vocês? Quinta edição do Plantão Covid, as boas notícias. E hoje eu tô aqui com quem? Com a incrível Joy Macedo. Ah, que fofo, obrigado pelo incrível. A gente tá ficando tão amoroso, né? O povo não se vê mais. E aí, Joy, tá tudo bem por aí? Tudo bem por aí. Tamo indo, né? Dentro do possível, a gente tenta ficar bem. Esperando ansiosamente o momento de baixar tudo pra gente voltar pro mundo, né? É isso aí. E, bom, gente, então vamos começar com as nossas notícias de hoje. Lembrando, esse plantão é só de boas notícias ou notícias que vão trazer alguma melhora aí a partir dos próximos dias, né? Quinta edição, então vamos lá para a primeira notícia. Respirador brasileiro feito com máscara de mergulho pode ajudar o SUS, que é o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. A Joy vai explicar pra gente. Vou ler um trechinho da matéria para explicar, que inclusive quem quiser saber mais detalhes sobre esse projeto que a gente vai falar agora, tem uma matéria muito legal. O Wellington Arruda, acho que tem uma galera que conhece. Quem não sabe, ele não faz só YouTube, ele também escreve, viu, gente? Ele é jornalista, então ele fez uma matéria, uma entrevista muito bacana com esse pessoal do Motirô, que é o nome do grupo que tá fazendo. Vou ler um pouquinho pra gente para explicar como funciona esse respirador. O Motirô, que é o nome do projeto, tem a missão de desafogar o sistema público de saúde usando máscaras de mergulho como uma variação para os aparelhos que são chamados CPAP. O CPAP entra como uma alternativa para desafogar aqueles respiradores super caros, sabe? Que custam no mínimo 50 mil reais, que são usados nos hospitais. E a ideia é usar essas máscaras como uma forma mais simples de não usar os respiradores caros e deixar eles para quem está num estágio muito mais grave, porque esse é um dos grandes problemas que a gente tem, não ter aparelho para todo mundo, né? O tratamento CPAP pode evitar o entubamento de pacientes em até 40% dos casos, o que é um número sensacional, né? O valor unitário dessas máscaras é de aproximadamente R$ 110 reais, ou seja, se você comparar com 50 mil no mínimo, que são esses respiradores, é uma senhora economia, por assim dizer, né? Muito legal, né? E o mais legal de tudo isso é que é uma coisa brasileira, né? Feita em casa, pelos nossos pesquisadores, nossos cientistas aí que nos últimos anos vêm passando um aperto com falta de investimento. Mas muito legal isso, né? Não, e tem um detalhe muito legal que você falou sobre os cientistas, os pesquisadores. Esse pessoal, esse grupo do Motirô, ele é formado por uma galera que são pessoas físicas. É um grupo formado por engenheiros, empresários e uma galera da saúde que se uniu para usar esse projeto, que é um projeto open source, que começou lá na Itália, se eu não me engano, na Itália, com a Decathlon, sabe aquela loja de departamento de coisas de esporte? Então, eles fizeram uma parceria com uma galera lá na gringa, desenvolveram um sistema que eles se basearam para trazer aqui para o Brasil também. Então, eles fizeram esse projeto open source aqui, também a Decathlon apoiou aqui no Brasil e forneceu um número grande, milhares de máscaras para eles poderem começar. E aí, o que eles fazem? Essa galera se une do Motirô para fazer o equipamento que é impresso na impressora 3D. Então, esse equipamentozinho impresso desse projeto que é open source, tá lá para quem quiser fazer, inclusive, você imprime na impressora 3D e ele é acoplado na máscara de mergulho e aí, a partir desse equipamento, ele vai encaixado nos aparelhos dos hospitais. Ou seja, é uma forma teoricamente muito simples, barata, como a gente viu, de desafogar e não usar os respiradores para uma galera que não tá tão mal assim, tá com dificuldades, mas consegue resolver de uma forma mais simples, né? Achei uma ideia muito bacana e, como eu falei, tem uma entrevista bem bacana com esse pessoal lá explicando tintim por tintim como é feito. Sim, eu fico pensando quantos produtos ou itens que poderiam ser feitos de maneira mais barata e mais rápida e é preciso de uma pandemia desse nível pra gente enxergar, né, também. Pois é. Isso que é complicado. Um projeto como esse, que a galera mesmo se uniu pra fazer sem fins lucrativos, né? Bom, agora então vamos para a segunda notícia. Voluntários serão infectados para testar vacinas contra a Covid-19. Eita, explica pra gente isso daí, Joy. Parece meio tenso, né, gente? Mas as vacinas são feitas assim. Eu vou ler um trechinho que explica um pouquinho melhor pra gente como vai rolar isso. A ONG norte-americana One Day Sooner está cadastrando voluntários para testar a efetividade de vacinas contra o novo coronavírus. Até o último dia 28 de abril, 7 mil pessoas de 52 países já haviam se inscrito, sendo 200 brasileiros. Nesse método que eles vão usar, o voluntário é infectado com um agente causador da doença e recebe a imunização em teste, ficando alguns dias ali sob observação. Durante esse período de observação, é possível verificar se a resposta imune aconteceu ou não. E se não aconteceu, eles vão tratar o voluntário, obviamente, não vão deixar a pessoa lá, o Deus dará. E como a gente disse, é tudo observado, tudo dentro de um ambiente totalmente controlado e existem normas para isso, tanto que é uma polêmica, existe uma polêmica ética em relação a apressar esse tipo de teste, porque precisa passar por outros testes que não envolvem humanos, obviamente, antes.
E aí, como você vai testar isso durante uma pandemia? É complexo, porque se não for durante a pandemia, você tem menos pessoas. Então, existe toda uma burocracia, por isso que demora tanto para se desenvolver uma vacina. Mas quem quiser se cadastrar nesse site, pode se cadastrar. Existem algumas restrições, porque nem todo mundo, você não vai colocar uma pessoa de risco para ser infectada com um vírus, né? Por mais que seja numa dosagem super baixa. Deixa eu dar uma olhadinha. São pessoas entre 20 e 45 anos com bom histórico de saúde, sem doenças pré-existentes e que, obviamente, não estejam em nenhum outro fator de risco que a gente já conhece aí da Covid. Mas é legal ver a galera se cadastrando, porque tem muitas vacinas sendo criadas por aí, né, Paião? É, muito legal. Ô, Joy, me explica uma coisa que eu não sei se você falou e eu perdi. Onde que tá acontecendo isso? É aqui no Brasil? Não, é uma ONG norte-americana, mas pessoas do mundo inteiro podem se cadastrar pelo site. Tem lá no site, a gente vai deixar o link aqui do Tecmundo, lá no site a gente coloca o link. Então, porque são vários estudos que estão rolando pelo mundo inteiro. Então, provavelmente eles vão direcionar você para aquele que está sendo feito na sua região que você pode participar. Pô, muito legal isso daí, é uma iniciativa muito bacana. Quem puder, então, quem se sentir apto... Eu tenho uma curiosidade pra contar. Qual? Não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, mas não tem a ver. Eu já fui cobaia de vacina. Você já foi cobaia? Como assim? Explica já fui cobaia de vacina. Eu era uma jovem garota. Negociei não, né? Porque minha mãe que mandava o negócio, porque eu era bem nova, adolescente. E aí foi em 2004, mais ou menos, que rolou esse processo do teste. Fiz tudo isso, eles me davam a injeção, tinha todo um processo de acompanhamento que eu tinha que ir no hospital toda semana, onde estava rolando o teste aqui em São Paulo. E aí eles faziam toda uma medição de temperatura, de pressão, de colher o sangue para ver como é que tava. E em casa também a gente tinha toda uma rotina que todos os dias, em determinados horários, tinha que medir temperatura. Era um processo bem louco. E ó, isso foi em 2004, mais ou menos. A vacina foi lançada, deu certo, não foi à toa, em 2014. Você tem noção? Nossa, 10 anos depois. 10 anos depois. Já tava imunizada, vamos torcer né? para que... torcer para que os testes de agora sejam mais rápidos, né? Também não era de uma pandemia, né? Não, essa vacina, provavelmente. É uma doença já que tem há muitos anos, era uma coisa que eles estavam trabalhando já há muitos anos também. Não era nada crítico, inclusive só para mulheres, é a do HPV, que rola agora no SUS. Sim. Então é uma coisa bem mais tranquila. Você não teve nenhum problema? Não sentiu nenhum problema com a vacina? Nada. Nenhuma alteração. Ah, que bom. Foi bem tranquilo, nada. Legal. Não teve nenhuma mudança de temperatura, nada. E era bem restritivo, assim. Você tinha que toda semana levar o negócio, que senão você era excluído do teste, alguma coisa assim, sabe? Caramba. Legal. Bom, com isso então, vamos para nossa próxima notícia, que também fala de vacina e é uma notícia muito, muito, muito boa. Vacina contra a Covid-19 pode ficar pronta até dezembro, diz Pfizer. Joy, fala mais um pouquinho pra gente. Pois é. A gente estava falando agora de vacina, tem umas 70 vacinas, mais de 70 vacinas que estão em desenvolvimento aí pelo mundo. Então, a gente tem que ter calma, o negócio é demorado, mas vai sair. E quem está prometendo agora é a Pfizer. Vou ler um trechinho pra gente. A farmacêutica Pfizer anunciou que uma vacina eficaz contra a Covid-19 pode estar pronta até o final de 2020 para uso emergencial lá nos Estados Unidos. A produção em larga escala, que vai ser disponibilizada para o público em geral, depende da aprovação do produto em testes de segurança. Caso os testes com a vacina sejam bem-sucedidos, a distribuição do composto imunizante para uso emergencial pode acontecer em setembro e novembro desse ano. E se tudo der certo, uma autorização para uso geral em todo mundo pode acontecer até dezembro. Como eu falei um pouquinho antes aqui no começo do vídeo, é uma coisa burocrática, porque você não pode sair por aí testando vírus em todo mundo, principalmente um vírus que a gente não tem tanto conhecimento. Então eles esbarram nessas burocracias que são totalmente para nossa segurança. Mas aparentemente a Pfizer, farmacêutica, né, gente? A gente sabe o poder que eles têm, né? Não vamos entrar em teorias da conspiração, porém, eles têm, se alguém tem poder aí, esses caras, né? Sim. Mas bacana, né? Outra luz aí no fim do túnel pra gente não ficar perdido. Ou seja, tem muita gente trabalhando pra gente aqui conseguir sair dessa o mais rápido possível, né? Com certeza. Bom, a nossa quarta notícia. Anvisa permite que farmácias façam testes rápidos de coronavírus. Legal, hein? Bem legal. A Joy vai explicar. Sim, a gente sabe que um dos grandes problemas é a falta de identificação da doença nas pessoas, né? Muita gente tem sintoma, não tem ideia se teve. Então eu vou ler um trechinho de como foi essa aprovação para a gente entender melhor. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, aprovou na última terça-feira, dia 28, que testes rápidos sejam feitos em farmácias. Com isso, os hospitais e as clínicas deixarão de ser as únicas opções para quem está em busca de um diagnóstico.
Aí agora a gente tem que prestar atenção que tem um detalhezinho aqui, hein? O teste rápido, que é chamado de ensaio imunocromatográfico, não serve como um diagnóstico final da doença, hein? Ele é apenas uma ferramenta auxiliar. Isso acontece em razão da possibilidade de apresentar um falso negativo. Pode acontecer se a pessoa que foi atendida está num estágio muito inicial da doença, quando os anticorpos ainda estão ausentes ou em níveis muito baixos. Esse teste, que é o teste rápido, é aquele que é feito com uma picadinha e é feito pelo sangue. Então, ele não é indicado para quem está com sintomas muito recentes. Se a pessoa está durante esses 7 dias que eles falam, dificilmente esse teste vai mostrar um resultado positivo, porque a pessoa ainda não teve o tempo de desenvolver anticorpo para aquilo. E para esses casos é usado o que se chama PCR, que é aquele que a gente comentou em algum outro episódio aqui lá no comecinho, do cotonete. Sim. Super incômodo. Sim. Esse é pra galera que tá no auge da doença ali bem no começo, que precisa ser tratada. Esse daí é mais pra galera saber se já teve um contato com o vírus, depois de 10 dias é quando ele se torna mais seguro. Isso é bom porque ajuda a gente a entender quantas pessoas estão sendo curadas, como é que foi, mas não vale se você tá mal. Então fica aí essa dica, tá? E é legal também porque ajuda a gente a entender os casos de subnotificação, né? A gente sabe que nosso sistema de saúde tem dificuldade para notificar, tem dificuldade para... A gente não sabe se esse número não é mais alto que o real, muitos órgãos apontam que esse número, na verdade, está mais alto de infectados. Quanto mais teste, é melhor pra gente entender como essa pandemia tá acontecendo e como atacar isso, né? Então, muito legal. Não, e não sobrecarrega os hospitais, né? Se as pessoas podem fazer em outros locais, você acaba não sobrecarregando mais ainda os hospitais com pessoas que já passaram da fase de contaminação dos 14 dias, por exemplo. Exatamente, porque aquele negócio, você só pode ir pro hospital se você estiver se sentindo muito mal, sentindo falta de ar, enfim, não é... Se você estiver sentindo só uma gripezinha, você fica em casa. Gente, você quer saber quais são os sintomas e tudo? O Google tem um card muito legal, é só você colocar no Google sintomas do coronavírus, tem um quadrinho oficial, que é com todas as informações oficiais dos principais órgãos de saúde. Então, vai naquele cardzinho que o Google tem essa parceria aí para trazer as informações reais. Ele aparece de uma cor diferente, lá você vai notar assim que aparecer. Bom, a nossa quinta e última notícia a gente quer mostrar um pouco também o outro lado, porque assim, no Brasil tem muita gente morrendo, infelizmente. O Tecmundo lamenta muito esse problema, já são mais de 5 mil mortos. E tá bem complicado, então todo mundo tem que se cuidar. Mas, por outro lado, o Brasil chegou aos 78.162 casos, e desses casos, 44% dos pacientes já estão curados. Isso é uma boa notícia, e olha que legal, a Joy vai explicar pra gente agora. Exato. Esse não tem muito o que a gente debater em cima dele, são números que a gente está trazendo para vocês, os números oficiais, e esse número, que representa 44% de pessoas que foram curadas, são exatamente 34.132 pacientes que foram curados aqui no Brasil. Como a gente disse, é animador, é muito legal, mas a gente tem que ver que a porcentagem ainda não tá nada 100% que todo mundo pode sair por aí curtindo a vida de novo. É um bom resultado, mas a gente tem que ficar sempre atento. Como a gente sempre fala aqui no começo, esse vídeo semanal tem a missão de trazer algumas boas notícias, porque a gente precisa dar uma aliviada no coração também, né? Não dá pra ficar só consumindo todas essas notícias pesadas o tempo todo, mas a gente tem que ficar alerta o tempo inteiro. A situação não tá 100%, viu, galera? Aliás, tá bem longe de 100%, né? Então, pessoal, continuem se cuidando bastante. Os próximos dias pode ser que a gente alcance mais um pico aí. Então, continuem em casa, saiam só se for no mercado. Você tá saindo só pra ir no mercado, Joy? Só, consegui ficar até 2 semanas. Eu tô ficando pró em fazer compra a longo prazo, porque no começo tava aquela coisa meio caótica, né? As coisas vão estragando, você não sabe o que compra direito, você compra coisa de mais, coisa de menos. Agora eu consegui ficar 2 semanas sem precisar ir no mercado, com uma compra. Sucesso. Legal. Aqui é a mesma coisa. Então, pessoal, se você tiver que sair de casa, muita gente precisa trabalhar, a gente sabe colocar o pão dentro de casa, não se esqueça de usar máscara, de higienizar sempre bem as mãos, saia o mínimo possível. Joy, você quer dar um tchau pra essa gente bonita que tá aqui com a gente? Gente, beijos, me chama que eu volto. Eu falo que não vou aparecer e vira e mexe aparece aqui, né? Mas chama que eu volto aí, Pael. Sempre um prazer, né, conversar com esse menino tão querido por esse povo. Gente, ninguém para de comentar das suas plantas, né, Paião? A gente tem que dar essa moral aí pro pessoal, que o povo tá gostando da sua decoração. Verdade. Se você quiser que a gente fale sobre as plantas, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like que a gente fala mais sobre as plantas. Sou mãe de planta hein? também, a gente tem muito assunto pra falar. Temos bastante, Joy. Bom, um beijo, um abraço pra todos vocês
Tchau, tchau, gente. Tchau, até gente, a próxima. até Até a mais. próxima sexta-feira. Tchau, tchau.